Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos, Senhor, porque estamos mais uma vez reunidos para aprender e estudar a Tua Palavra. Te pedimos que abençoe a nossa reunião, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações. Queremos também, Senhor, te pedir especialmente pelas pessoas que estão doentes, a Dona Celeste, a Rosane, que a tua mão protetora, que o teu cuidado esteja sobre elas, para que brevemente elas possam se restabelecer quando for da tua vontade. Fica conosco, Senhor, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Esther. Bem-vindos àqueles que chegaram um pouquinho depois que a gente já tinha feito a saudação. Sejam também todos muito bem-vindos. Nós vamos hoje para o nosso estudo final da primeira carta de João, 1 João, capítulo número 5. Temos um texto hoje que é um pouquinho difícil. Não que seja tão difícil, mas é um texto onde tem alguns jogos de palavra que às vezes são um pouco mais complicados de compreender. Mas vamos tentar. 1 João, capítulo 5, nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 12. Vou fazer uma exposição, vou fazer o compartilhamento aqui do material, e aí alguém já vai se voluntariando para ler os 5 primeiros versículos. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Aqui do Chrome, né? Aqui, isso. Deixa eu ver lá quem foi. Mas daí. Vamos lá, estamos acertando aqui. Apresenta, vai ter que fazer. Agora foi, deu certo. Uhum. Vocês conseguem enxergar uma tela escrita Estudo Bíblico? Sim. Show, então. Certo. Então vamos lá, esse é o nosso texto de hoje. 1 João, capítulo 5, versículos 1 a 12. Quem é que gostaria de ler o versículo 1 até o 5? Eu leio, pastor. Por favor. A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Obrigado, Silde. Uma leitura diretamente lá de Assis Chateaubriand, oeste do Paraná. Obrigado, Deus te abençoe. Bem, gente, não vamos nos esquecer que 1 João é uma carta escrita lá pelos idos dos anos 90, aproximadamente, depois de Cristo, pelo apóstolo João, e uma das preocupações que João tinha era combater os falsos profetas, especialmente a seita dos gnósticos, que diziam ser Jesus apenas uma aparência, uma miragem, e que negavam especialmente a humanidade de Jesus Cristo. Consideravam como mal tudo aquilo que é matéria, e, portanto, consideravam o corpo humano como sendo absolutamente mal. Então, João vai se preocupar com as duas naturezas de Cristo, tanto a natureza humana como a natureza divina. Nós confessamos isso nos credos, né? Que Jesus é verdadeiro Deus e é também verdadeiro homem. Isso é o que a Bíblia apresenta. Isso é o que a igreja cristã, ao longo do tempo, tem também reafirmado. E isso vai aparecer logo aqui no início também. E o primeiro versículo, colocando aí, ele começa dizendo assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Notem, eu coloquei uma palavra entre parênteses, a palavra portanto. Esta palavra, ela faz parte do texto original e foi omitido nas traduções. Apenas uma ou outra tradução é que conservam. E esta palavra tem uma importância, porque ela vai dizer exatamente assim a consequência daquele que crê em Cristo. Então, veja, ele começa: portanto,
é como se ele dissesse assim, portanto, né, a consequência de todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Então, veja, ele começa dizendo, todo aquele que crê. E aí nós temos que perguntar, eu coloquei as perguntas ali, mas crê em quê? Ou crê no quê? Ou talvez poderia até colocar ali, crê em quem? E aí ele dá a resposta e ele diz assim, portanto, aquele que crê que Jesus é o Cristo. Ok? O Cristo. Quem é que sabe o significado da palavra Cristo? Pastor, rapidinho, coloca a apresentação de novo, que alguém apresentou Ok. em cima. Pois não? Agora tu parou. Vamos lá. Alguém sabe o significado da palavra Cristo? Ungido. Ungido ou então escolhido, né? Isso. O Cristo é o Messias, o prometido. Então, notem, o Messias é aquele esperado que se fez homem, que habitou entre nós. E João, então, faz questão de lembrar do Messias, ou de falar o Cristo, justamente por causa da natureza humana também de Cristo Jesus. E aí, notem, ele nasceu de Deus. A nossa tradução, ela diz aquele que é nascido de Deus. E a tradução mais correta seria nasceu de Deus. Isso tem a ver com a origem. Mas, cuidado, logo na sequência do versículo, ele fala em gerar. E gerar é diferente de ter nascido, né? Gerar significa de uma mesma natureza. E por que João também faz questão de usar a palavra, o verbo gerar? Justamente por conta de muitas heresias que dizem Jesus ter sido uma criatura. E Jesus, na realidade, é a mesma natureza divina que Deus o Pai e que Deus o Filho. Então, esse nascimento daquele que crê no Cristo, ele traz um reconhecimento de fé no Filho de Deus. Então, aquele que crê ser Jesus o Cristo é nascido de Deus, diz João. Isso faz um contraponto com aqueles que negam a divindade de Jesus. E no versículo 2, ele vai falar da prática do amor cristão. Ele diz lá, nisto nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, notem, o amor cristão é algo que é colocado em prática. É a palavra crida colocada em ação. Vamos conferir esses dois textos? Alguém abre João e outro já vai procurando Mateus 22. João 13, 34. Quem encontrar pode ler. Não sei se eu consigo. Eu acho que vai interferir isso. Estou lendo aqui, tá? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Muito obrigado. Veja, esse é um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, né? E agora Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até aí? Muito obrigado. Desses dois mandamentos resumem todo aquilo que os profetas falaram. Veja, as tábuas dos 10 mandamentos. A primeira tábua que diz respeito ao amor a Deus e a segunda tábua que diz respeito ao amor entre os cristãos, entre as pessoas. Então, o amor cristão, ele não é uma prática que se vive apenas na palavra, ele não é algo que se vive apenas na palavra, né? Aquilo que você confessa, ele é também praticado. E aí, então, ele vai dizer assim no versículo 2, que nós amamos os filhos de Deus, quer dizer, os nossos irmãos, o nosso próximo, quando nós colocamos em prática o mandamento do amor que foi dado por Deus. Vamos adiante.
Espera aí, por que não está passando aqui? Bota a seta para o outro lado e passa. Problemas técnicos. Ok. Passou? Passou. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus. Veja, agora ele vai definir o amor de Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E eu destaquei justamente essa última parte. Os seus mandamentos não são penosos. Quando vocês entendem, ou quando vocês leem uma passagem como essa do versículo 3, dizendo que os mandamentos do Senhor devem ser guardados e eles não são penosos, o que é que vocês entendem por mandamentos nesse contexto aqui? O que vocês sugerem ser os mandamentos? É uma referência aos 10 mandamentos? Tem algo a mais? A menos? Quem arrisca um palpite? Quando a gente fala a palavra mandamentos nesse versículo, essa palavra mandamentos é uma referência a... O que abrange essa palavra mandamentos? Só o decálogo dos 10 mandamentos? Toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus abrange nessa palavra mandamentos. E como lei de Deus, existem duas formas de entender a lei de Deus. A lei de Deus, por exemplo, tem o salmo que a gente até canta naquele hino, a lei do Senhor é perfeita. Você pode entender lei no sentido de ser apenas as exigências, né? Os mandamentos, mas também lei é uma forma de compreender toda a vontade de Deus, toda a palavra de Deus. E aí, quando ele fala assim que os mandamentos do Senhor não são penosos, vamos olhar essas duas passagens bíblicas, Salmo, versículo 1, que é o salmo que compara o ímpio e o justo. Alguém pode ler esses dois versículos? Do Salmo 1 e 2? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Muito obrigado. Veja, o seu prazer, o prazer do justo, o prazer do Filho de Deus, é meditar na lei do Senhor. O seu prazer, diz o versículo 2, está na lei do Senhor, na qual ele medita de dia e de noite. Não significa andar com a Bíblia debaixo do braço, de dia e de noite, lendo o tempo inteiro. Mas significa que ele está em constante conexão, comunhão com Deus. Ou seja, para o cristão, tudo aquilo que ele vai fazer, que ele vai falar na vida, o que pesa é a vontade de Deus. E aí o João vai falar no versículo 3 que esse amor de Deus consiste justamente em que a gente guarde os seus mandamentos. Algumas pessoas entendem que o amor a Deus basta dizer eu amo Deus, né? Eu creio em Deus. Mas às vezes, muitas vezes, esse amar e esse crer é uma coisa muito mais do intelecto, muito mais do costume, do que verdadeiramente preocupar-se com o guardar os mandamentos do Senhor. Ou seja, nós vivemos hoje também tempos onde as pessoas escolhem alguns mandamentos para guardar, e outros elas escolhem deixar de lado, deixar de fora. Mateus capítulo 11, 29 e 30. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. E os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Muito obrigado. Foi Samuel que leu? Parabéns, Samuel. Leu bem direitinho. Olha só, que legal ver as crianças também participando e lendo a palavra de Deus, né? Esse versículo que ele acabou de ler, vem logo depois do convite de Jesus, venham a mim todos os que estão cansados. E aí tem uma coisa ali interessante, que Jesus fala no versículo 29 e 30, né? O meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Jugo, quem já viveu no interior,
deve conhecer bastante aquela canga que coloca no pescoço dos animais, né? Das vacas, dos bois. Isso é um jugo, é um peso, né? Então, o que Jesus está dizendo ali? Tomai sobre vós o meu jugo. Qual era o jugo dos fariseus? Os fariseus colocavam sobre o povo uma imensidão de regras, uma imensidão de leis. E aí Jesus vai falar no versículo 30, mas o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo é leve. Como é que você vai entender esse fardo e esse jugo leve de Jesus? Vai entendê-lo à luz do versículo 28, quando Jesus fala, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Veja, se por um lado, aí nós podemos fazer uma comparação também, né? A religião da lei e a religião da graça de Deus. A religião da lei é sempre aquela que coloca um peso, um jugo pesado sobre o pecador, que muitas vezes já está aterrorizado, mas que ele é ameaçado pela lei de Deus, ele é ameaçado pela condenação do inferno, e ele é movido ou motivado a servir a Deus pelo medo da condenação. Quando, na realidade, Jesus tem uma proposta diferente. A proposta do Evangelho é a proposta do perdão para aquele que está arrependido. Então, a nossa salvação, ela é um presente, é uma dádiva gratuita de Deus em Cristo Jesus. E é isso que Jesus se refere quando ele fala que o jugo que ele tem para nos propor é leve. Tanto que ele fala no versículo 29 que ele é manso e humilde de espírito e de coração. Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu sublinhei aí a expressão a nossa fé. Bom, primeiro quero falar um pouquinho sobre essa questão de vencer o mundo. Eu já disse para vocês, no estudo da semana passada, ou atrasada, que, na realidade, a luta contra o mundo e contra o diabo, ela já foi vencida por Cristo. Mas nós temos uma luta na nossa vida de santificação. E agora João vai nos ensinar o que significa vencer esse mundo. E ele vai dizer assim, todo que é nascido de Deus. Bom, veja, nascer de Deus tem a ver com fé, tem a ver com crer, né? Nós nascemos de Deus a partir do momento que recebemos a fé. E aí ele vai dizer, a fé em Cristo, obviamente. Porque todo que é nascido de Deus, ou seja, é como se a gente lesse ali, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que confessa Cristo como seu Salvador, ele vence o mundo. E a impressão que nós temos aqui é que nós é que vencemos o mundo. Não é essa a impressão que você tem quando você lê esse versículo? A impressão de que a vitória é nossa? Mas, na verdade, não. Porque o final do versículo vai dizer assim, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas presta atenção, esse nossa fé que está ali no finalzinho do versículo, ele não se refere ao nosso sentimento, não se refere à nossa confiança, mas ele se refere ao conteúdo da fé. Vou explicar melhor. Nós dizemos isso que em teologia a gente chama assim, que a fé, existe o objeto da fé. Ou seja, aquilo ou aquele aonde você deposita a sua fé. E aí a pergunta então é, qual é o objeto da nossa fé cristã? Objeto não é coisa, é uma personalidade, é Jesus, né? Então, quem é o conteúdo da nossa fé? É Cristo. Então, quando ele fala ali, a nossa fé, no final do versículo 4, é como se ele estivesse dizendo assim, é o conteúdo, é o objeto da nossa fé. E aí fica mais evidente para a gente compreender, né? Todo que é nascido de Deus, quer dizer, todo aquele que crê, ele vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? É Cristo. É estar em Cristo Jesus. Quando ele fala ali, a nossa fé, você pode trocar ou circular e escrever ali Cristo Jesus. Cristo é o objeto da nossa fé. Então, a fé, eu até escrevi ali, ela age como uma arma de ataque. Quando você está firmado em Cristo Jesus, não é você que luta, mas é o Espírito de Deus que luta por você. Ele vive em você, ele se move em você, né? Então, o Espírito de Deus me leva a ter forças para lutar
contra as tentações, me leva a ter forças para lutar contra as dificuldades da vida, me leva a ter forças para lutar contra a maldade no mundo, contra as ideias erradas e assim por diante. Coloquei uma citação de Lutero falando a respeito desse versículo, onde ele diz assim: é assim que tem que acontecer, através da fé em Cristo, que é a vitória. Pois o que poderia fazer este frágil vasinho contra Satanás, o Deus do mundo? Frágil vasinho aqui, Lutero chama cada um de nós, né? Os cristãos. Nós somos como um frágil vaso. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos, os pregadores da palavra são como vasos de barro no qual Deus guardou um tesouro dentro. Esse tesouro é a graça, o evangelho. Mas Deus é maior, ele escreve. Ele sempre triunfa em nós através de Cristo. Então, as nossas vitórias, elas não são nossas. O cristão entende bem isso. O cristão sabe que ele só é vitorioso em Cristo Jesus. Quando você está afastado de Cristo, você se torna vulnerável, você cai e tem muita dificuldade para levantar se alguém não for lhe estender a mão e se alguém não for lhe fortalecer na fé. Por isso é importante, quando percebemos que alguém está frágil na fé, ou alguma situação que está lhe afastando da comunhão com Cristo, aqueles que estão fortes se aproximarem, orar com a pessoa, testemunhar, citar os trechos da palavra de Deus, como consolar com versículos. Por quê? Porque são esses os estupins onde o Espírito Santo vai agir na nossa vida, vai nos fortalecer. E as nossas vitórias, então, elas são lutadas por Cristo que vive dentro de nós. O versículo 5, ele ainda vai fazer uma definição do que ele disse até ali. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Na semana passada eu disse para vocês que mundo é uma expressão para falar de tudo aquilo que é manchado pela natureza corrompida do pecado. Tá? Então, o mundo não é apenas um planeta, não é apenas a terra onde nós habitamos, mas é toda a vida manchada pelo pecado. E o que é que vence o pecado? É aquele que crê em Cristo como seu Salvador. Ok? Vamos adiante agora no versículo 6 até o versículo número 12. Alguém pode fazer a leitura do 6 ao 12? Eu leio. Vai lá, Márcia. O tríplice testemunho sobre Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Obrigado, Márcia. Como eu disse, o texto de hoje é um texto ao mesmo tempo simples e bastante filosófico, né? O versículo número 6, ele vai falar agora daquilo que dá testemunho sobre Cristo. Se nos 5 primeiros versículos ele se ocupou de falar da verdadeira fé, né? Em resumo, nós poderíamos resumir os 5 primeiros versículos dizendo que ele aponta para Cristo como o conteúdo da verdadeira fé, como aquela fé que é vitoriosa. Agora ele vai se preocupar no testemunho de Cristo. O que é que dá testemunho a respeito de Jesus Cristo? Lembrando mais uma vez que a grande preocupação de João era chamar a atenção dos seus ouvintes de que Cristo é uma realidade e não era apenas uma miragem, como acreditavam alguns. Versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e de sangue. Ou, como diz ali, com água e com sangue. O que a gente pode deferir
dessas expressões. Aquele que veio por meio de água e de sangue. Eu escrevi ali que isto é uma referência tanto ao batismo de Jesus, como também à sua morte sangrenta na cruz. Então, a água é sempre uma referência, via de regra, na Escritura Sagrada, ao novo nascimento em Cristo Jesus através do batismo. Agora, por que Cristo foi batizado, né? Se ele não tinha pecado e se o batismo serve para salvar pecados? Bom, Cristo não tinha pecados, nós sabemos disso, e não tem pecados. Mas ao se submeter ao batismo, Cristo está dando honra ao sacramento do batismo. Está honrando e nos dando o exemplo do sacramento, né? Mostrando a importância que tem. Então, muitas pessoas, às vezes, acham que o batismo não é algo necessário e nem importante. Cristo dá o exemplo justamente para nos mostrar como é honroso o sacramento que ele nos deixa do batismo. Então ele vai dizer assim, aquele que veio por meio da água, né, uma referência ao batismo, e por meio de sangue, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Bom, onde é que estava o Espírito Santo no batismo de Jesus? Onde estava? Apareceu como uma pomba, né? O Espírito Santo apareceu como uma pomba. Vamos ler isso aí, ó. Vamos ler esses textos que estão aí. Mateus 3, 16 a 17. E depois Mateus 16. Quem pode ler o primeiro? Eu leio. Vai lá. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito obrigado. Aí está o texto do batismo de Jesus. E aí você vê que a pomba é um símbolo do Espírito Santo, inclusive aparece muitas vezes bordado nos paramentos da igreja, né? Porque é justamente uma alusão ao Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus foi batizado, diz que o céu se abriu e o Espírito Santo veio, voou como uma pomba, e uma voz então vem dos céus dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Eu me comprazo quer dizer em quem eu sinto muita alegria. Esta fala é muito importante. Ela vai aparecer de novo na transfiguração de Jesus. E em quem eu me comprazo significa, esse é o Filho que me agrada. Aquilo que ele fez, aquilo que ele faz, é o sacrifício que me agrada. Então isso é muito importante. O testemunho do Espírito Santo a respeito de ser Jesus o Cristo. Notem, lá no versículo 1, João fez questão de dizer que Jesus é o Cristo, né? Ele não é um Cristo, não é um ungido qualquer, mas é o Cristo, o Messias, o prometido, o cumprimento do Emanuel. Mateus 16, 13 a 15. Alguém lê? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Muito bem. Eu acho que eu coloquei um texto errado, mas de todo caso, ele também aponta para Jesus a confissão de Pedro, né? Quando Pedro também testifica e testemunha no versículo 16, dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas talvez seja Mateus 6, deixa eu ver, se não é Mateus 6, de repente 13 a 15, o que eu queria dizer. Mateus 6, 13. Não, não é. Em todo caso, não vou me lembrar agora. Mas, bem, então ele vai falar no versículo número 6, justamente... Hã? Que eu... Era também que o Espírito... Jesus
Esqueci agora. Quer dizer, não esqueci, mas eu fiquei nervoso. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Acontece, né? Quando fica nervoso ao vivo é melhor, mas aqui nervoso, o Vitor está gravando aí, ó, Vitor. Depois vai sair eu gaguejando ali, ó. Tá vendo? Eu não funciono na pressão. Quando eu fico na pressão, eu fico gago. Vocês viram, né? Posso cortar depois, pastor, se quiser. Não precisa. Deixa pro povo fazer... Pro povo divertir depois. Aí, pelo menos, eles mostram o estudo bíblico, eles pulam todo pedaço, vão mostrar só esse pedaço, né? Olha aqui o pedaço que o pastor gaguejou, porque esqueceu o texto bíblico. Mas, notem, isso aqui é interessante quando ele fala que Jesus veio em água e sangue e liga isso ao Espírito Santo. Porque se a gente observa todo o sacrifício de Cristo, nós nos apropriamos por obra do Espírito Santo. O benefício da obra de Cristo, ele vem a nós por causa do Espírito Santo. O batismo, ele tem alguma validade, tem validade na nossa vida, justamente também por obra de Deus Espírito Santo. Ele vai reforçar isso no versículo 7 e no versículo 8. Versículo 7 diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Notem, a referência é claríssima à Santíssima Trindade, ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 8, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Vocês estão notando aí na Bíblia de vocês que existe uma grande frase que está entre colchetes, ali no versículo 7, quando começa assim, no céu, e vai até no começo do versículo 8, na terra. Esse pedaço está entre colchetes porque ele não faz parte, provavelmente, do texto original. Alguém colocou ele em algum escrito em algum tempo da história. Sempre que vocês encontrarem na Bíblia um texto, um pedaço assim entre colchetes, ele quer dizer exatamente isso. Alguém em algum momento colocou aquilo ali. Então, para ser fiel ao texto original, isso é sinalizado. Não está errado o que está escrito aí, porque ele faz consonância, né, com aquilo que está ali, mas ele é uma referência ao Deus triuno. Então, veja, versículo 7 de novo. Pois há 3 que dão testemunho. Aí você pula colchetes lá para o versículo 8. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Agora, vamos pensar nessa palavra num só propósito. Qual é o propósito? Vamos pensar no batismo, na obra de Cristo e na obra do Espírito Santo. Veja, para que é que essas 3 coisas, elas colaboram? Para a salvação do pecador. O nosso batismo é para nos dar a fé e o perdão dos pecados. A obra de Cristo é para quê? Para me dar o perdão dos pecados. E o Espírito Santo, qual é a tarefa dele? É me levar à fé salvadora. Então, eu escrevi ali embaixo que os 3 testemunhos, eles convergem para testemunhar em favor da missão do Filho. E quando a gente fala muito em dar testemunho, né, ser testemunha, eu coloquei o significado, um significado possível e plausível para essa expressão dar testemunho. Dar testemunho quer dizer proteger contra falsas acusações. Você já pensou no Espírito Santo como exatamente esse que protege a nossa fé contra as falsas acusações a respeito de Cristo? Note, aonde que o Espírito Santo de Deus trabalha? Você já observou que tem muitas pessoas que começam a se alimentar de bobagem e abandonam a fé cristã? Já observou isso? Porque, claro, o Espírito Santo, ele age na palavra de Deus. Quando você se desvia da palavra e começa a agir, se alimentar de porcaria, de coisas humanas, você está se alimentando de razão humana. Ali não está o Espírito de Deus. Então, o Espírito ele me mantém no testemunho fiel da palavra. Por isso é muito importante que, para testemunhar, a gente também se alimente da palavra.
porque você não permanece fiel se você não se alimentar da palavra, né? O Espírito Santo, ele não vem pelo vento, ele não vem por aí, por osmose, como pensam alguns, né? E também não vem de uma Bíblia aberta na prateleira de casa, juntando poeira. Não. O Espírito Santo, ele alimenta a minha fé igual o prato de comida, à medida que eu coloco o garfo nele e como. Então, por isso é importante, mesmo que você leia pequenos trechos da palavra de Deus, mas para que você permaneça fiel no testemunho, você precisa estar em contato, em comunhão com esta palavra. Adiante, mais um comentáriozinho de Lutero sobre esse texto. Esses três não podem ser separados. Eles fazem uma só coisa, né? Esses três quem? O Espírito, o batismo, o sacrifício de Cristo. Pois os três sempre andam juntos. E pela palavra acontece uma imersão cotidiana e um perpétuo batismo. Um perpétuo derramamento do sangue de Cristo e do Espírito Santo. Uma contínua purificação dos pecados. Veja, pela palavra acontece uma imersão perpétua no batismo. Que coisa interessante isso, né? A volta diária ao nosso batismo. Não é rebatismo. É viver o batismo diariamente. E nós vivemos o batismo diariamente quando nós estamos ligados à palavra de Deus. Porque esta palavra, ela vai tanto me exortar, como também vai me consolar. Então, isso é o significado importante de permanecer ligado à palavra de Deus. Versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Voltemos lá para o batismo de Jesus. Se a gente tem facilidade em acreditar no testemunho que os homens dão, naquilo que os homens falam, ele vai dizer ali, muito maior é o testemunho de Deus. E onde é que está o testemunho de Deus? Bom, especificamente no batismo, está na voz que veio do céu. Mas aonde que está hoje o testemunho de Deus? Está na palavra de Deus. Por isso que quando você, às vezes, vai dialogar sobre as coisas da fé, se você partir de pressupostos diferentes, ou se você for dialogar com alguém que nega a palavra de Deus, não vai dar certo. Aquele que não considera a Bíblia como a palavra revelada, a Escritura como palavra pura de Deus, você vai partir de princípios diferentes. Então, quando as pessoas dizem assim, religião é algo que não pode discutir. Pode, não só pode como deve. Mas você tem que estabelecer as bases a partir das quais você vai dialogar, né? Se eu tenho a Bíblia como a palavra de Deus, e eu vou discutir isso com alguém que encara a Bíblia como um livro qualquer, não vai chegar a nenhuma conclusão. Então, ele está chamando a nossa atenção justamente para isso, para o perigo que existe quando você começa a dar ouvidos para toda sorte de doutrinas. Essas doutrinas de bobagem não eram uma exclusividade lá do tempo de João. Basta a gente olhar para aquilo que se ouve nos nossos dias, né? Tantas coisas, tantas bobagens que são ditas. E muitas vezes os cristãos vão cedendo e nem vão percebendo que vão sorrateiramente trazendo para dentro das suas casas, dos seus lares, das suas consciências, conceitos, ideologias, que vão nos afastando da fé em Cristo. Como é a frase de Lutero, deixe que os passarinhos voem sobre suas cabeças, mas não permita jamais que eles façam ninhos sobre as suas cabeças. Ou seja, nós podemos questionar. Não é para a gente ser também um cristão adestrado como se fosse um animalzinho, onde baixa a cabeça e tudo. Mas a própria Bíblia diz, examinai as Escrituras. Deus nos dotou com razão, Deus nos dotou com capacidade de pensamento, com capacidade de fazer reflexão, mas também não nos fez vaca de presépio, né? E hoje nós temos uma leva de cristãos que talvez estão se tornando tal e qual vaquinhas de presépio.
onde são doutrinados por toda sorte de ideologias e de discursos sociais e estão deixando a palavra de Deus justamente de lado, tratando, por justamente não encará-la como a vontade revelada, inspirada e infalível por Deus Espírito Santo. Então, o próprio Deus, ele testemunhou a respeito de Jesus Cristo. Duas passagens aí, João 5,37 e Mateus 17,5. Vamos lá? Quem tem João? O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Muito bem. O Pai é que tem dado testemunho de mim. E aí o que dizer quando alguém vem dizer para nós que Jesus Cristo não é aquilo que se apresenta na Escritura Sagrada? O que dizer quando alguém bate no nosso portão para dizer que Jesus Cristo é um profeta, que Jesus Cristo foi um ser evoluído, que Jesus Cristo foi uma miragem, ou que Jesus Cristo é apenas um exemplo de boas obras? Então, notem, ele diz, o próprio Deus deu testemunho. E aí João vai dizer lá na sequência, quando você duvida daquilo que Deus diz, você torna Deus um mentiroso. Você pode até dizer, eu amo a Deus, ou eu creio que Deus criou o mundo. Mas se você duvida ou coloca em xeque-mate alguma coisa que Deus afirma na Escritura Sagrada, então você acaba de crer na sua razão, soberanamente, a vontade revelada de Deus. É isso que João queria nos fazer entender, quando ele fala o versículo 9 e o 10. Mateus 17,5, quem tem? Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Obrigado, Fran. Novamente, aqui o texto da transfiguração de Jesus, esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. E aí olha como encerra o versículo 5. A ele ouvi. O próprio Deus dizendo isso. A ele ouvi. Então, não ouvir a palavra de Jesus, não ouvir aquilo que dá testemunho de Cristo, é afastar-se da palavra reveladora de Deus. E quais são as provas do testemunho a respeito de Cristo Jesus? Nós podemos olhar, eu coloquei ali pelo menos 2 sinais. As profecias do Antigo Testamento, os profetas que anunciam e aquilo se cumpre, e também os sinais realizados por Cristo Jesus. Jesus fez diante dos homens muitos sinais. E João vai dizer que ele fez esses sinais com o intuito de que as pessoas crescem. Aí no versículo 10, ele vai continuar um pouquinho dizendo assim, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Essa expressão tem em si, ela tem que cuidar para não ser mal interpretada. Porque não está dando a entender que esse testemunho ele é algo natural em nós. Não. O que ele está querendo dizer é o que eu traduzi ali, ó. É um sentimento de segurança e paz internas providas pelo Espírito Santo. E esse efeito, essa paz, ele é um efeito duradouro. E aí eu coloquei ali para refletir, mas talvez já foi feita essa reflexão, aquele que duvida da Escritura torna vãs as promessas de Deus. Você já pensou nisso? Às vezes tem coisas que parecem ser muito sutis, né? Que a pessoa diz assim, não concordo com isso, ou eu não creio nisso. Veja, a grande dificuldade dos sacramentos, por exemplo, onde a pessoa diz, eu não batizo porque eu não acredito nisso, ou eu não creio porque eu não consigo ver que Jesus está com seu corpo e sangue presente na Santa Ceia. Mas a Escritura está dizendo que ele está. Então, aquele que duvida a Escritura, ele torna vãs as promessas de Deus. Então, isto é algo que João está nos alertando de forma muito, muito séria, para que a gente viva a vida cristã sem se deixar enlevar pelos discursos dos falsos profetas. E por fim, no versículo 11 e 12, ele vai expressar o conteúdo do testemunho. Versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está
no seu Filho. Vamos abrir o texto de Atos 4:12. Os outros dois, por causa do horário, vocês olham depois. Atos 4:12. Quem pode ler? Vou ler aqui, pastor. Por favor. Pode ler. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Então, obrigado. Então, aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, eles não se aplicam à fé salvadora. E nós vemos que esse discurso de hoje, da pluralidade, de que todos os caminhos são válidos, desde que a pessoa crê em alguma coisa, ele também não é um caminho verdadeiro, não é um caminho bíblico. Esse texto é muito claro, e ele diz assim, e não há salvação em nenhum outro. Né? O povo mais liberal vai dizer assim, olha só o preconceito dos cristãos, o radicalismo dos cristãos. E esse é o grande perigo, quando nós trocamos a revelação da palavra de Deus pelos nossos conceitos, por aquilo que nós criamos. O versículo está dizendo, não há salvação em nenhum outro. E aí você pergunta, tá, e aquele que nunca ouviu? Bom, aquele que nunca ouviu, biblicamente, pela justiça de Deus, estará condenado. Mesmo que ele não teve oportunidade. Mas, e aí você pergunta, isso não é injusto? E aí eu sempre gosto de responder o seguinte, dizer que quando Deus criou e deu a revelação, ele deu a revelação igual para todos, né? O ser humano, a humanidade foi aumentando e foi por conta se desviando. E aí hoje de quem é o papel de levar avante? É nosso. Então, se alguém hoje está se perdendo porque não está ouvindo, a culpa não é de Deus. A culpa é da própria humanidade ou até mesmo, às vezes, de muitos cristãos que são acomodados na sua fé. Tem muitos cristãos que cuidam apenas, eu creio, eu conheço, está de bom tamanho. Mas isso mostra aquilo que João enfoca muito na sua carta, o amor colocado em prática. Né? Esse amor, muitas vezes, ele nem consiste em você fazer atos de bondade, mas consiste muitas vezes em você dar o testemunho de Cristo Jesus. Para muitas pessoas, o amor que precisam é esse justamente, porque do ponto de vista material tem tudo o que precisam. Mas a gente sempre pensa o amor como fazer alguma coisa material, né, pelas pessoas, ou alguma atitude nesse sentido. Mas às vezes a atitude maior de gesto de amor é justamente dar o testemunho, aquele testemunho que nos firma em Cristo Jesus. Quando nós temos essa convicção, nós nos preocupamos em fazer. E quando a gente se preocupa em dar o testemunho de Cristo, preste bem atenção no que eu vou dizer. Tem que sempre se lembrar da palavra de Jesus de não jogar as pérolas para os porcos. Se você anuncia o amor de Cristo para alguém que nega a Escritura Sagrada, você está anunciando palavra diabólica. Notem bem, isso é muito sério. Para quem é o remédio? Para aquele que está doente. Mas o remédio, você precisa, o remédio da palavra de Deus, o evangelho, o perdão, o amor, é para aquele que reconhece que está no erro, reconhece que está na negação. Então, se você ama alguém, às vezes você precisa pregar a lei para essa pessoa. Porque a lei, ela tem que cumprir o seu papel de convencer o pecador, de aterrorizar o pecador. Mas no momento que ele estiver aterrorizado, então é a hora de eu anunciar o evangelho. Não é tocar o terror, né, gente? Vamos compreender bem corretamente. Mas a pessoa insiste em negar a Escritura Sagrada, e aí você fica dizendo, não, mas Deus te ama, Jesus morreu por ti. Você está jogando pérolas para os porcos. Esta pessoa não reconhece a sua pecaminosidade. Ela está com seu coração, digamos assim, endurecido para a palavra. E o que é que vai... A palavra de Deus precisa penetrar nela. Por isso, quando nós dizemos em pregar a lei, significa denunciar o erro. Né? Se você observar no sermão do culto, sempre tem as duas partes, mas é diferente.
Porque no culto a gente está pregando para cristãos arrependidos. Então você coloca a parte da lei, a parte do erro, e anuncia logo o remédio que é o evangelho. Mas, digamos, você está agora diante de alguém, ou até mesmo na sua família, ou no seu círculo de amizades, com alguém que nega a Cristo. Qual é o caminho? É a lei. A lei de Deus é boa, e ela cumpre o seu papel quando ela quebranta o coração do pecador. A partir desse momento, a terra está pronta para receber a semente do evangelho. Por fim, vamos para o versículo 12, então. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Um resumo perfeito, né? Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. E aí eu coloquei ali, esse é o grande dom do Espírito Santo. Ter o Filho de Deus é um presente de Deus. É uma dádiva graciosa. Efésios 2, 8 e 9, aqueles que são luteranos, acredito que sabem de cor, né? Porque a gente escuta esses dois versículos por serem o fundamento da nossa doutrina da justificação por graça e fé, desde pequenininho. Alguém pode ler? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Muito obrigado. Eu gosto de chamar a atenção do versículo 8, porque ele fala que nós somos salvos por causa da graça de Deus, mediante a fé, mas ele faz questão de dizer que nem mesmo esta fé, ela vem de nós. Ela é dom presente de Deus. Então, quando João fala que aquele que tem o Filho tem a vida, ele está falando do dom do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos o grande presente de Deus por meio do seu Espírito Santo, que é nos levar à fé em Cristo Jesus. E esse é um presente que nós devemos dar graças a Deus todos os dias da nossa vida. Como é bom estar em Cristo. Como é bom dar testemunho de Cristo. Como é bom ter o Espírito Santo de Deus que testemunha em nossos corações e nos dá a certeza. Se você enche a sua boca e diz, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, é porque o Espírito Santo vive e se move em você, dando testemunho direto de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvemos a Deus por tão grande dádiva, louvemos a Deus por tão grande graça, louvemos a Deus por ele ser tão amoroso e por ele nos dar uma fé vencedora em Cristo e por ele também cuidar para que essa fé permaneça viva dentro dos nossos corações. É isso que eu desejo, que Deus Espírito Santo continue vivendo na nossa vida e continue nos mantendo sempre firmes em Cristo como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Amém? Pessoal, é isso para hoje. Alguém tem alguma pergunta ou colaboração que gostaria de fazer? Todos em silêncio. Então, eu sugiro que vocês releiam depois do texto, o capítulo 5, mais uma vez, para ler ele na sequência todinha, né? Para que você também possa esclarecer um pouco melhor. Na semana que vem, nós vamos iniciar uma nova sessão de estudos, ainda não sei o quê, mas vamos iniciar, terminamos então hoje, João, esses últimos versículos eu não vou passar, porque você pode ler, eles são de fácil entendimento. É isso então, gente? Então tá, vamos fazer a nossa oração final. Alguém gostaria de orar? Joelma, você está aí? Estou, pastor, aham. Você poderia orar para nós, Joelma? Posso orar. Eu estou no usuário do Rafa, porque o meu celular resolveu dar problema, acho. Tá bem, então. Então tá. Eu vou orar pelo grupo, né, pelo nosso encerramento, daí eu vou colocar também, então, a saúde, né, da Dona Celeste, amiga da Márcia, mas de um modo geral, né, nesses momentos que acho que tá bem
precisando, assim, né? Que tenha um cuidado especial para muitas pessoas, né? Nessa parte da saúde. Então, eu vou pedir também, vou colocar em especial também. Obrigado, Joelma. Então, tá bom. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, nós te somos gratos por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de podermos estudar da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo faça com que ela dê frutos em nossos corações e em nossas vidas. E permita que a gente possa constantemente continuar estudando a Tua Palavra. Nós também queremos te pedir, Senhor, a Tua proteção e o Teu cuidado nesses momentos complicados que estamos vivendo. Especialmente, nós queremos te pedir pela saúde, Senhor. Que o Senhor continue protegendo e guardando a saúde de cada um de nós. E que o Senhor entre com a tua providência também no restabelecimento da saúde e no cuidado daqueles que estão enfermos. Quer seja pela doença do Covid, quer seja por outra doença. Senhor, capacita as pessoas que vão cuidar das pessoas com enfermidade. Providencie também para que os remédios sejam os adequados, os tratamentos. Cuide de tudo, ó Pai, na vida dessas pessoas. E especialmente que elas possam sentir esse cuidado, o teu amor, ó Deus. Possam sentir a tua presença, porque nós cremos que o Senhor está com cada um de nós, nesse cuidado, por meio dessa enfermidade, que possa servir para que também tenham essa proximidade contigo, ó Deus. Nós te agradecemos pela vida de cada um desse grupo, esteja com cada um de nós, nos cuidando nessa noite e no restante dos dias. Que, à medida do possível, cada um possa também ir à igreja, nos momentos de culto que lá estão se realizando, ou acompanhando também as transmissões online. Abençoa também esses momentos que servem também para fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus, isso nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Amém. Fiquem todos bem, na paz e na graça do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e espero revê-los em breve também, não só aqui, mas na igreja também. Sábado tem live. O Lucas quer dar um recado aí, Lucas? Eu ia dar agora. Então, vocês estão convidados para mais uma live de louvor e adoração, sábado, às 19h30, pelo canal do YouTube e do Facebook do Grupo Alicerce. Tá bom? Obrigado, Manu. Samuel está lá dando o seu alôzinho também. Obrigado a quem escreveu os comentários ali. O Lucas escreveu também os comentáriozinhos ali no chat, né? Vocês podem também depois conferir o texto bíblico. Então, fiquem todos bem, gente. Uma abençoada noite para todos. Obrigado por mais esse estudo, pastor. Tá? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Ok, Lucas? Boa noite e se cuidem.